Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa quarta edição do curso de Programação para Universitários, também abreviado como CPU. Nós, como professores do CPU, desejamos que o curso seja de bom proveito para vocês ao finalizar e que, ao final dele, vocês consigam aplicar os conceitos adquiridos nas suas vidas profissionais, acadêmicas ou pessoais. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem no decorrer da aula e também nas próximas aulas, vocês podem utilizar o chat, que o professor que não está apresentado no momento irá lhe responder, ou então levantar a mãozinha. E aí, ao final do raciocínio, o professor vai tirar a tua dúvida. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira aula. Nessa aula de hoje, nós iremos fazer uma breve apresentação sobre o curso, mostrar algumas aplicações que utilizam a linguagem Python, que é a linguagem que queremos aprender durante o curso, assim como alguns caminhos que vocês podem tomar ao finalizar o curso. Por fim, iremos mostrar as ferramentas e recursos que vamos utilizar para aprender programação. Então, uma breve apresentação sobre o CPU. O CPU é um projeto organizado pelo grupo PET Computação, da UFPB. O Programa de Educação Tutorial, ou PET, como também é abreviado, é um programa do governo federal que visa inserir estudantes em três pilares da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, sendo o CPU um projeto que se encontra nos pilares de ensino e de extensão do nosso programa. E o CPU ele foi idealizado quando nós estávamos na pandemia, no qual vimos a possibilidade de atingir um público que não estava no centro de informática, que era o caso de pessoas que não eram da área de computação e que desejavam aprender a programar. E o resultado dessa idealização é esse curso que já se encontra nessa quarta edição. Bom, continuando na apresentação, para vocês entenderem melhor como vão funcionar as aulas e quem está responsável à frente desse projeto, sou eu que vos falo, Abraão, Gabriel Lima, certo? Alexandre Bezerra e Gustavo Montenegro. São os professores que irão dar assistências tanto no chat como nas aulas e também nas tutorias. A respeito das apresentações das aulas, todas as aulas vão ser síncronas, todas as sextas-feiras, das 8 às 10 horas da manhã. As aulas serão gravadas e disponibilizadas no YouTube e editadas também. Assim que sair, o link vai estar disponível para vocês no Classroom. A respeito do Classroom, é lá onde nós vamos disponibilizar as aulas do YouTube, como eu já falei, as informações e os exercícios que serão disponibilizados. E, ao total, serão 9 aulas, contando com essa. No caso, essa e mais 8 pela frente, vocês ainda têm. Bom, no nosso cronograma, né, como o Gabriel já falou, vamos ter as 9 aulas, incluindo essa aqui, a nossa aula de apresentação. E durante todas essas 9 aulas, vamos abordar os assuntos básicos do Python, para que no final do curso vocês já consigam desenvolver seus programas e aplicações usando a linguagem na área que vocês preferirem. O Python tem muitas utilidades em diversas áreas, é uma linguagem muito versátil, então vocês vão conseguir usar para praticamente tudo. Pode passar, Gustavo. Então, pessoal, vocês serão avaliados da seguinte forma. Cada semana haverão listas de exercícios que irão abordar o assunto que foi ministrado na semana. Essas listas serão disponibilizadas na plataforma do Google Classroom. Então, quem ainda não entrou na plataforma do Google Classroom, o código para você entrar na nossa turma foi enviado pelo e-mail que informa que você foi selecionado para o CPU. Então, quem ainda não entrou, é importante que vocês entrem, porque será onde a gente vai disponibilizar essas listas, os materiais e também quaisquer avisos do curso. Então, além disso, como foi mencionado no formulário de inscrição, a gente não vai computar a presença nas aulas síncronas. A presença nas aulas síncronas
é facultativa, porque a gente vai gravar essas aulas e postar no YouTube. Então, caso você não possa assistir as aulas síncronas, não tem problema. Mas, se a gente não vai computar a presença nas aulas síncronas, como é que a gente vai computar a presença do curso? A presença do curso se dará por meio da resolução das listas de exercícios que a gente vai passar de forma semanal. E para você obter o certificado de presença, de participação do curso, no caso, você precisa entregar 75% dessas listas de exercício. No entanto, um ponto importante que vou ressaltar aqui é que durante o curso haverão possivelmente 2 oportunidades, que essa vai ser a primeira, de vocês entregarem listas ou atividades que possuam uma porcentagem extra a essa porcentagem de presença, ou seja, de forma opcional ela pode incrementar a sua presença e vocês podem utilizar essas oportunidades para, se você posteriormente, né, não conseguir entregar alguma coisa em virtude das demandas da universidade, não ser tão prejudicado. Bom, como citado, temos também a tutoria online de programação. Como é que vai funcionar? Sempre de segunda a quinta, no CI, os tutores do PET, estarão com disponibilidade no horário da tarde, certo? E também em grupo do WhatsApp, não somente no CI, mas nos grupos do WhatsApp, para tirar suas dúvidas, as dúvidas que forem aparecendo para vocês aqui no CPU. Vocês podem ir no grupo de WhatsApp tirar as suas dúvidas de segunda a quinta, no horário de tarde, certo? No período da tarde. Bom, agora nós vamos dar os primeiros passos para iniciar a programação. Para isso, a gente precisa entender o que é um algoritmo, o conceito de algoritmo. Como diz aqui no slide, consiste em uma sequência finita de passos para alcançar um determinado objetivo. Pode passar um pouco. Algoritmo de bolo de chocolate. Bom, como a própria descrição diz, um algoritmo é uma sequência de passos lógicos onde vai se alcançar um objetivo, assim como uma receita de bolo. O algoritmo está presente na nossa vida o tempo inteiro. Como a gente pode ver aqui na receita de bolo, temos o passo 1, receber os ingredientes. Passo 2, aqueça o forno a 18 graus. Passo 3, bata as claras em neve e reserve. E passo 4, em uma travessa, bata o açúcar, a manteiga e as gemas. Assim, com esse algoritmo, nós conseguimos, a partir de pequenas coisas, como uma xícara de açúcar, 3 ovos e todos os outros itens, chegar a um objetivo em comum, que é fazer o bolo. A partir dessas entradas, nós conseguimos alcançar o objetivo final, que é o bolo. E o algoritmo não está só presente em receitas ou coisas que a gente tem que fazer, está presente em basicamente tudo. Como eu posso dar o exemplo de lavar as mãos. A gente, primeiramente, entra no banheiro, liga a torneira, pega o sabonete, enxagou as mãos com sabonete e, por final, enxagou as mãos com a água, fecha a torneira e assim nós temos o nosso objetivo final, que é as mãos limpas. E assim segue. Um algoritmo é basicamente isso, uma sequência finita de passos para alcançar um objetivo. O algoritmo que Gabriel falou no slide passado, ele vai seguir um fluxo de execução, que é isso. Tudo que você está fazendo ali no começo do seu algoritmo vai influenciar lá no finalzinho, certo? Então, as coisas que você está fazendo no final dependem do que você fez lá no começo. Então, para você ter lá o seu bolo bonitinho, pronto, ou suas mãos lavadas, que foi outro exemplo que ele usou, você vai ter que adicionar os ovos, você vai ter que entrar no banheiro, vai ter que ligar a torneira, vai ter que ensaboar as mãos. Tudo segue um fluxo de execução. E seu programa vai depender desse fluxo. Se você cometer algum erro lá no começo, lá mais para o fim do programa, lá mais para o fim do algoritmo, você vai ter um erro. Aí você vai ter que voltar, ler tudo de novo, verificar onde você errou, porque todos os programas têm essa execução em fluxo. O que você já fez ali em cima vai influenciar no que vai acontecer lá embaixo. Então, pessoal, dada essa explicação sobre algoritmos e fluxo de execução que Alexandre e Gabriel nos proporcionou, a gente pode agora entender o que é programação. De modo geral, programação é definida como um processo de escrita, testes e manutenção de programas de computadores.
Vocês podem entender esse processo de escrita da seguinte forma, né? Pensem que vocês precisam passar uma instrução para alguém. E para você passar essa instrução, você vai precisar utilizar uma linguagem que essa pessoa consiga entender. Essa linguagem pode ser, por exemplo, português ou inglês. De maneira análoga, se você quiser passar uma instrução para o computador, você vai precisar utilizar uma linguagem que ele consiga entender, que é o exemplo de Python ou C. São duas linguagens que o computador consegue interpretar. Esse é o processo de escrita, você escrever um código que o computador consiga entender. No entanto, não só de escrita vive a programação. A programação também possui testes, e você pode entender testes da seguinte forma. Imagine um site, e esse site contém um formulário, sendo um desses campos o campo de telefone. O desenvolvedor desse site ele vai precisar realizar diversos testes para verificar se o seu programa não está falho. Um exemplo de falha seria se esse campo do telefone aceitasse texto, porque tecnicamente, né, o telefone é uma sequência de dígitos e o usuário, por exemplo, digita João Pessoa, que é bastante comum, inclusive, assim, esses erros de usuário. O usuário é seu maior inimigo quando você está programando. Então, você tem que, previamente, verificar esses possíveis erros, essas possíveis falhas que o seu programa pode apresentar. Mas também pode ocorrer de você subir sua aplicação e essa aplicação apresentar alguma falha que você não percebeu nos testes. Então você vai precisar fazer a manutenção do código, que surge para ajeitar falhas ou então também para melhorar o seu programa caso você encontre uma forma mais eficiente de resolver determinado problema. Sabendo de algoritmo, fluxo de execução e todos os quesitos afins, se perguntamos o que é software. Software nada mais é do que um conjunto de algoritmos, certo? E que obedece claramente um fluxo de execução e que chegamos num propósito final, que no caso é desde a raiz do algoritmo até uma sequência determinada de conjunto de algoritmos. Então, o software, para a gente ser mais técnico, é uma sequência, claro, de instruções que elas são seguidas e depois executadas, que ali geram um objetivo central e único, que no caso podemos colocar como exemplo Instagram, Facebook. Então, todos esses são softwares. Por baixo dos panos, todos funcionam por sequência de algoritmos ou conjunto de algoritmos. Mas vocês se perguntam, somente um conjunto de algoritmos ou pode ser um único algoritmo, podemos elaborar um software? De acordo com o seu objetivo, podemos fazer tanto com um, com dois, com três e assim sucessivamente. Mas tem que ter implementado o algoritmo em si para obedecer uma sequência e ser executada e ali produzir um software. Pronto, agora entendido o que é programação, eu vou apresentar a vocês agora a linguagem de programação que nós vamos utilizar aqui no curso. Nós vamos utilizar a linguagem Python. Mas por que Python? Primeiramente, porque ela é uma linguagem de programação bem simples. Ela é ideal para se aprender a programar. Por conta da sua facilidade, da área multidisciplinar para aprender várias coisas. Além de ser bem flexível, tem bastante coisas que dá para fazer com Python em diversos lugares. E também, ultimamente, essa linguagem está sendo bem requisitada no mercado de trabalho. Então, nós cremos que essa seja a linguagem ideal para aprender programação e a lógica que tem por trás da programação. Bom, como o Gabriel falou e os meninos falaram, eu também falei lá quando eu falei das aulas, o Python tem diversas aplicações. Isso aqui são algumas das quais são assim, as mais comuns, as mais utilizadas, que é a área de ciência de dados, para você trabalhar com dados, web scraping para você usar o Python, para pegar dados de páginas web, inteligência artificial usa bastante o Python, e desenvolvimento web lá na parte do back-end, do front-end pode ser também. O Python ele é muito versátil e é uma linguagem simples, né, como o Gabriel explicou, por isso que a gente escolheu ela para o curso. Dá para a gente fazer diversas coisas
Não é complicado de entender o básico, mas quando você vai para essas áreas aqui da inteligência artificial e ciência de dados, você já percebe um conhecimento um pouquinho mais específico, mas que pela simplicidade da linguagem já vai te ajudar bastante a entender. Você não vai ter muita dificuldade, não, durante a programação, durante a execução, até para achar mesmo na internet, se estiver com algum erro, é muito mais simples com Python. Então, pessoal, diversas empresas utilizam Python para o desenvolvimento de suas aplicações. Alguns exemplos dessas empresas são a Netflix, que usa Python no seu sistema de recomendação de filmes, a Uber, que utiliza Python para o desenvolvimento do seu aplicativo, e o Instagram, principalmente o antigo, que utilizava bastante Python antes de ser vendido. Bom, as ferramentas que iremos usar durante todo o desenvolvimento do CPU, iremos usar o Meet, certo? Para poder elaborar as aulas e assim vocês conseguirem assistir as aulas de forma síncrona. O Google Classroom, lembrando e notifico a todos que todos é de suma importância entrarem no Classroom. Tem algumas pessoas que ainda não entraram, então entrem lá para ficarem sabendo de tudo e das questões também das listas. O WhatsApp, certo? O grupo do WhatsApp que vocês estão, também para tirar dúvidas e também para saber os horários. O Google Colab, que eu vou mostrar posteriormente aqui, e o BigCrowd, que também são essas duas ferramentas finais que serão usadas para vocês desenvolverem suas atividades. Bom, já vou mostrar aqui o Colab para vocês, um pouco de algumas das ferramentas, para vocês terem noção de como vai funcionar dessa parte do Colab, claro, de elaborar as suas listas. Compartilhar a tela aqui bem rapidinho para vocês. Bom, vocês estão vendo aqui o Colab. Ele é propriamente um notebook ou uma IDE, uma unidade de desenvolvimento feita pelo Google, certo? Que ela é executada em nuvem, certo? Onde a gente aqui vai criar claramente um novo notebook e tudo é salvo dentro do Google Drive, certo? Tudo de forma autônoma, para você é criada uma pastazinha no Drive para vocês automaticamente, e ela é funcionada por células, certo? Então aqui é bem fácil e bem intuitivo a questão de vocês criarem seus códigos, colocarem observações também aqui, porque cada camadazinha dessa é chamada de célula, certo? Então, vamos aqui apagar bem rapidinho. E, por exemplo, você quer colocar primeiro o texto, certo? E para induzir o que é que você vai colocar posteriormente abaixo disso. Então, você pode colocar qualquer coisa aqui, indicando o que é que você vai colocar embaixo, e depois que você escreveu, você coloca o seu código aqui e executa. Certo? Lembrando que a primeira execução ela vai demorar um pouquinho para executar o algoritmo, porque é feito em nuvem. A primeira comunicação com o servidor, ela demora mais um pouco, certo? E aqui vocês podem renomear seus projetos e de acordo com a lista que você estiver fazendo ou com o programa que você estiver desenvolvendo, certo? Isso aqui é um pouco do Google Colab. Bom, agora nós vamos entender um pouco como vai funcionar as aulas no Google Meet. Será o mesmo link sempre, vai ser o mesmo link do Google Meet. Então, esse link agora que nós estamos utilizando está na descrição lá do WhatsApp. E será esse até o final. Dúvidas a respeito do conteúdo durante a aula, coloquem aqui no chat, que os professores que não estão falando no momento, né, explicando o conteúdo, vão poder ensinar vocês, explicar o que está acontecendo, ou ao final do raciocínio, como o Gustavo falou, explicar como é que funciona, como é que dá certa sua dúvida, como é que faz para dar tudo ok. Então é basicamente isso, dúvida no chat e levantar a mãozinha. Bom, agora para falar do Classroom, né, gente? Lá no Classroom vai ser onde vão ser disponibilizadas nossas listas de exercício, materiais extras, nossas aulas que vão acontecer de maneira síncrona aqui no horário de 8 às 10, e posteriormente essas aulas vão ser
editadas e postadas no YouTube. Assim que as aulas forem postadas no YouTube, nós vamos mandar um aviso lá no Classroom. Quando as listas forem postadas, vamos mandar um aviso. As resoluções das listas também vão ter que postar lá no Classroom, para que a gente possa corrigir. Tudo de notícia, de atividade, de aula, essas coisas, vai ser tudo postado lá no Classroom. Lá na turma que vocês receberam por e-mail. Então, pessoal, além do Google Classroom, a gente vai utilizar o WhatsApp. O WhatsApp a gente vai utilizar de duas formas. A primeira vai ser por meio de um grupo geral, no qual, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao assunto, vocês podem mandar lá e aí algum colega pode te ajudar, ou então algum professor pode te ajudar também. Só que a resposta do professor vai depender da disponibilidade dele, porque assim como vocês, a gente também é estudante universitário, né? Então, é, é um pouco mais difícil da gente arrumar um tempo para poder responder todo mundo. Mas assim que for possível, a gente vê e tiver o tempo necessário, a gente vai responder vocês. E aí, para sanar essa questão, né, de discrepância de tempo de resposta, a gente possui o grupo da tutoria. E aí a tutoria justamente vai ter dois tutores lá. E esses tutores vão estar nos horários pré-definidos da tarde, que está na descrição do grupo, disponíveis para tirar suas dúvidas, tanto por meio do privado deles, como também por meio de uma sala no Google Meet. E aí você pode tirar dúvidas por voz também. Mostrar sua tela, ver o que está dando errado no seu código e assim por diante. O link para a tutoria e para o grupo geral do WhatsApp foram enviados no Google Classroom. Então vocês podem entrar por meio do link que está lá. E aí quem não conseguiu entrar no Classroom, eu vou enviar um e-mail posteriormente explicando algumas questões que foram levantadas aqui no chat. Bom, só para recapitular e revisar o que é o Google Colab, como eu mostrei para vocês, é um ambiente de desenvolvimento que vocês irão usar para desenvolver algumas questões que serão colocadas para vocês em listas, em formato de listas, certo? Uma das funções mais importantes do Colab é que automaticamente você conectado ao seu Gmail, ela vai guardar diretamente no seu Drive, certo? Ele é executado em nuvem e o tour eu já fiz para vocês mais ou menos assim como vai funcionar, beleza? A respeito das listas de exercícios, uma parte das questões será no Bcrowd, onde nós vamos mostrar a vocês ao longo do curso como é que funciona, como é que submete as listas de exercício. E a outra parte será no Colab, onde nós vamos disponibilizar os exercícios do Colab no Classroom. Assim vocês vão poder fazer as atividades no Colab e enviar, tanto no Bcrowd como no Colab. E lembrando que a presença será contada com o envio das listas. Então, fiquem atentos a isso. E aí um ponto importante, né, é que essa semana já vai ter aquela lista opcional que eu falei para vocês. Vai ser uma lista com uma questão só, vai ter uma playlist também no material teórico que explica o passo a passo de como você utiliza essas plataformas. E aí, se vocês fazem, vocês ganham uma porcentagemzinha extra na, na presença de vocês para ganhar o certificado. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. A gente já passou aqui na nossa apresentação aqui, uma breve explicação de como vai funcionar o curso, né, das nossas plataformas utilizadas. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto que foi apresentado aqui hoje, ou o que a gente falou mesmo, pode mandar aqui no chat, ou pode abrir o áudio e perguntar, que a gente vai estar respondendo. Então, acho que é isso, pessoal. Essa aula de hoje era mais curta, era mais para apresentar o curso, mostrar o que a gente vai utilizar, apresentar a vocês assim um pouco do universo de programação. E aí, qualquer dúvida, caso vocês ainda não tenham aqui, vocês podem mandar lá no grupo do WhatsApp que algum professor vai te responder. Certo? Bom dia, pessoal. Um ótimo dia a todos.